Alô, patriotas, boa noite. Trazendo mais uma notícia para vocês aqui, patriotas. Antes de tudo, um forte abraço, se inscrevam no canal aí. Se inscrevam e dê um like aí para ajudar o canal. Notícia aqui é bombástica. A notícia que nas páginas da UOL, juntamente com a BBC, né? BBC Brasil. A matéria fala o seguinte. Essa matéria aqui, ela faz uma entrevista com um antropólogo, um professor, né, da Universidade Federal de São Carlos. O nome da fera aqui é Piero Leiner. Piero Leiner faz pesquisa com militares desde o começo dos anos 90. Durante esse período estabeleceu com integrantes das Forças Armadas uma relação clássica, como sendo de desconfiança mútua. Leiner ainda fala sobre o Leiner aqui. Apesar das dificuldades, ele conseguiu manter pesquisas que tratam principalmente da hierarquia nas organizações militares do Exército Brasileiro, como a Escola de Comando e Estado-Maior. O homem não é pouca coisa não, viu, patriotas? Em entrevista à BBC News Brasil, ele, o Piero, afirma que a atual escalada do conflito político não é acidental. Para Leiner, ela faz parte do projeto dos militares para o país e inclui Bolsonaro em um papel bem específico: funcionar como uma espécie de para-raios sem fio terra. Ele causa explosão para possibilitar a ação reparadora dos bombeiros, diz o antropólogo, que está prestes a publicar um livro sobre guerras híbridas. Piero Leiner traça um panorama sobre a atuação dos militares no governo Bolsonaro e afirma que não é uma questão de se os militares aprovam ou não o governo. Eles são o governo. Cabe a esse aqui, ó, o professor estudioso. E aqui segue a matéria, né, que nós já vamos ler. Antes de tudo, eu queria pedir mais uma vez, patriotas, se inscrevam no canal, compartilhem à vontade, faça comentários, se sintam em casa. O canal está começando agora e a gente agradece. Então vamos à entrevista. BBC pergunta ao professor: como os militares embarcaram no governo Bolsonaro? E Leiner, muito inteligente aqui, diz o seguinte, ó: a pergunta poderia ser invertida. Como Bolsonaro embarcou no governo dos militares? Vejo as matérias e entrevistas com alguns generais que já estavam na reserva e agora estão no núcleo do governo, dizendo que aderiram, entre aspas, à candidatura em cima da hora. Em 2018, e fico me perguntando, por que então os colegas deles que estavam na ativa começaram a campanha pró-Bolsonaro tão antes? Olha aí. Isso aqui é revelador, viu? Embora representasse um risco e até uma ilegalidade, isso era visível desde novembro de 2014, dias após segundo turno que reelegeu Dilma Rousseff. Bolsonaro foi à formatura dos cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras e fez um discurso se lançando candidato em 2018. Saiu de lá aclamado como líder. Esse tipo de ato só é possível se houver autorização do comando da academia. E como Bolsonaro repetiu a visita em 2015, 16, 17 e 2018, posso afirmar que ele contou com o conhecimento do comandante do Exército e com o descaso dos ministros da Defesa e dos presidentes da República.
Deixar a política entrar nos quartéis dessa maneira compromete o Estado como um todo. Por um lado, os civis não deram a menor bola para esses eventos, pois não conseguiram pensar o papel da instituição militar no país. De outro, os militares sabem muito bem o que significa um político entrar numa instalação militar e fazer campanha, lobby, articulação, etc. Bolsonaro fez tudo isso sozinho? Não. Foi o topo da cadeia de comando que ligou a ignição para um projeto político de pelo menos 4 anos. E aí a BBC segue fazendo outra pergunta. Em linhas gerais, qual é o projeto das Forças Armadas para o país? E Leime trata-se de um projeto de refundação do Estado, fazendo um paralelo com sistemas de informática. Pense na ideia de reiniciar o sistema como um reboot em modo de segurança, ou seja, quando o administrador tem total controle sobre o que roda e o que não roda naquele sistema. Para isso, ele aciona ferramentas. As principais sempre foram, e tudo indica que continuarão a ser, o poder judiciário e o aparato policial. Entram aí também órgãos de controle e fiscalização e aparelhos ideológicos que mobilizam setores estratégicos da sociedade. Os militares têm um jargão próprio para nomear essa interação. É a ideia de sinergia. O ex-comandante Vilas Boas, por exemplo, falava da sinergia entre Exército e TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável pelo julgamento dos processos da Lava Jato em segunda instância. Essa sinergia está presente no STF, Supremo Tribunal Federal, com assessores militares que aparecem por lá, como os generais Fernando Azevedo, atual ministro da Defesa, e Ajax Porto Pinheiro, assessor da presidência do STF. Mas também existe em lugares menos visíveis, como na Escola Superior de Guerra, na concessão de medalhas e homenagens, no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e em redes de parentesco. Toda essa maquinária permaneceu mais ou menos latente depois do regime militar, mas voltou a rodar seus protocolos em meados dos anos 2000. Galvanizou cada vez mais os militares, com capturas ideológicas nas fileiras das Forças Armadas, por volta de 2010, 2011, mas tudo de forma sutil. A BBC continua e faz mais uma pergunta. Se os militares estão tão presentes no governo, por que aceitam que Jair Bolsonaro dê declarações vistas como estapafúrdias a respeito da pandemia de Covid-19 e entra em rota de colisão com os poderes judiciário, legislativo e com governadores e prefeitos, em vez de buscar ações que promovam a união nacional para combater a doença? E mais uma vez o professor responde: as declarações de Bolsonaro não são estapafúrdias apenas diante da pandemia, são diante de tudo. Seu papel é funcionar como uma espécie de para-raios sem fio terra. Ele causa a explosão para possibilitar a ação reparatória dos bombeiros. Esse foi o modelo escolhido e foi escolhido justamente por ser assim. Bolsonaro atrai o caos para si, enquanto a solução da ordem emerge das instituições que estão funcionando. Dentre elas, a que se considera mais funcional e que fez um trabalho de convencimento da opinião pública para parecer assim, é a instituição militar. Então, não é o que os militares aceitam, o que o presidente diz ou faz. De um lado, eles colocam que não podem fazer nada, pois o jogo democrático não permite que eles intervenham. De outro, eles não só aceitam como operam,
essas manifestações e saem lucrando, reafirmando sua vocação democrática. A partir daí, outros poderes começam a reagir, invadindo atribuições, e o que começa a aparecer? A ideia de que são os outros poderes que passam dos limites da democracia. E isso, de fato, ocorre, pois replicar todos os mecanismos da sinergia que foram estabelecidos no passado. Assim, uma retroalimentação dessas posições. As Forças Armadas jogam nas duas pontas, no vitimismo bolsonarista e na tolerância e respeito ao jogo institucional, reafirmando sistematicamente estarem longe do golpismo. Como essa sempre foi uma operação baseada em contradições, justamente o que não se busca é a união nacional. Pelo menos até a hora em que tudo ficar tão insuportável, desorganizado e caótico, que o único jeito será apelar para que eles deem um jeito nessa situação. Então, companheiros, eu não vou ler tudo, né, por causa de direitos autorais, mas vou deixar o link aqui da matéria na descrição. E a minha opinião é o seguinte: esse professor aqui, ele está fundamentando uma história que faz sentido. Porque se a gente analisar bem, patriotas, todo esse desenrolar, toda essa fundamentação que ele fez aí, é o que realmente está acontecendo no momento, né? O Bolsonaro tentando governar, a interferência do STF, a interferência do Legislativo, as Forças Armadas não podem agir porque são instituições não políticas, né? Os que estão dentro não opinam, os que estão fora opinam, mas não podem agir. E aí o Bolsonaro não quer demonstrar para a sociedade que quer dar um golpe, senão ele já tinha acionado o artigo 142. E aí é preciso que se aconteça o caos, e hoje está acontecendo, né? Hoje tem essa guerra aí, antifas e patriotas, o caos, as pessoas passando necessidade em suas casas, a pandemia, os governadores fazendo um jogo contra o governo federal, todos contra o governo federal, né? O governo federal já vai completar 2 anos e não governou ainda. Então tudo isso foi programado, projetado a um longo prazo, porque na época da Dilma Rousseff, os caras, né, os militares, estrategicamente já visavam no futuro, num projeto de 4 anos, eleger o seu presidente. E foi tudo o que aconteceu. E depois deles analisar, né, desde 1985, quando houve a redemocratização, eles viram que as coisas não andaram bem, né? Porque houve aí um desvio de condutas, houve aí uma corrupção generalizada, e aí os caras não podem chegar assim, entrar de uma vez e que seria um golpe, aí entraria a ONU, entraria Tribunal de Haia, entraria tudo, e o povo fica naquele... fica ofegante, que as coisas não acontecem, o governo travado. Mas aí o projeto, rapaz, o militar é estrategista. O militar, ele dificilmente vai falhar. Todos os projetos que eles visaram, eles estão concretizando. Então agora é só uma questão de tempo. Essa fundamentação do professor, ela é uma declaração de que a intervenção está batendo as portas. E é só uma questão de tempo agora. Agora não é a gente dizer vai acontecer ou não vai acontecer. A questão agora é a gente dizer quando vai acontecer. Porque pelo cenário que o professor apresenta, com essa interferência do Poder Judiciário, esse cerceamento dos direitos fundamentais individuais,
tudo leva a crer que haverá de ter uma intervenção mais rápido possível. Está caminhando e falta poucos detalhes. Está tudo confirmado de acordo com a fundamentação do professor Leinê e de acordo com a sua experiência para com os militares e o seu projeto que vem fazendo sentido desde 2000, né? E agora é só a gente aguardar e que a gente espera que o cenário mude em breve. Forte abraço aí e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever e dar um like aí no canal para fortalecer. Valeu, pessoal!